Sabe aquela história do Brasil que a gente aprende na escola? Pois é, ela conta uma parte dos fatos. Mas hoje, a gente vai mergulhar fundo em outras histórias, naquelas fundações que nem sempre aparecem nos livros. Vamos falar dos papéis assim fundamentais dos povos indígenas e africanos na construção do Brasil de verdade. Então, para começar, já vamos com uma pergunta que faz a gente pensar. Quem de verdade construiu o Brasil? É que a história que a gente costuma ouvir foca muito em um lado só, né? Mas a verdade é que as raízes da nossa nação, são muito, mas muito mais profundas e complexas do que parece. Olha só, aqui estão os dois pilares dessa nossa conversa. De um lado, os povos originários, os donos da terra, né? Do outro, os milhões e milhões de africanos trazidos à força para cá. São duas jornadas, duas histórias bem diferentes, mas que no fim das contas se entrelaçam e formam a base do que a gente conhece como o Brasil hoje. Certo, então vamos lá. Para a gente entender o Brasil de verdade, a gente precisa voltar no tempo. Mas voltar mesmo, lá para o começo, para falar dos primeiros povos. Antes de qualquer navio europeu aparecer no horizonte, isso aqui era um território com uma diversidade impressionante. Isso é super importante, tá? Antes de 1500, essa terra não era um grande vazio esperando para ser descoberto, de jeito nenhum. Era o lar de milhões de pessoas, gente organizada em sociedades super complexas, com uma variedade de culturas e línguas que é até difícil de imaginar. E como é que essa galera se organizava? Bom, a lógica era outra. O foco era total na comunidade, não no eu. A ideia não era juntar um monte de coisa para si, mas garantir que todo mundo tivesse o necessário para viver. A divisão de tarefas era bem clara, sabe? Tinha a ver com gênero e idade. Os mais novos, por exemplo, cuidavam da proteção, eram os guerreiros. E os mais velhos? Eles eram a sabedoria do grupo, os guardiões do conhecimento e das tradições. Aí, a chegada dos europeus vira o jogo de uma forma bem trágica. E aqui começa outra história, a outra base fundamental do Brasil, a da jornada forçada. Uma jornada que, infelizmente, custou milhões de vidas para construir um império. E o número, olha, o número é de cair o queixo. Foram mais de 4 milhões de africanos escravizados trazidos para o Brasil. Para você ter uma ideia, isso é mais do que qualquer outro país em todas as Américas. É um dado que, sem dúvida, moldou o Brasil que a gente vê hoje na nossa gente, na nossa cultura. E esse processo todo era algo pensado, sistemático e completamente desumano. Primeiro, a captura ou a compra de pessoas lá na África. Depois, a terrível travessia do Atlântico. Uma viagem em condições brutais, onde muita, mas muita gente morria no caminho. E quem sobrevivia era forçado a trabalhar até a exaustão nos engenhos de açúcar, nas fazendas de café. Eles se tornaram o motor que movia a economia do Brasil colonial. Mas, e esse mais é muito importante. Ninguém aceitou essa opressão de cabeça baixa, de jeito nenhum. Essa é também, talvez seja a parte mais importante, uma história de uma resistência incrível. E é justamente nessa luta por liberdade que as histórias dos povos indígenas e dos povos africanos se encontram e se tornam ainda mais fortes. Tem uma palavra que a gente precisa ter na cabeça aqui: quilombo. E olha, quilombo não era só um lugar para se esconder, não. Eram verdadeiras comunidades organizadas, centros de resistência, símbolos potentes da luta por liberdade no meio daquele sistema todo de opressão. E o maior exemplo disso tudo, o mais famoso, com certeza é o Quilombo dos Palmares. Com líderes como Zumbi, Palmares foi um lugar que resistiu por quase 100 anos. Pensa nisso, virou uma lenda, sabe? Um sinal de esperança e o grande símbolo da resistência africana no Brasil. E agora, olha que interessante. A gente vê aqui como as formas de resistir aconteciam em paralela. De um lado, os povos indígenas com conflitos armados, com guerras, mas também com alianças e negociações. Do outro, os africanos, com as rebeliões e, claro, a formação dos quilombos. E não era só luta física, não. Os dois grupos lutaram com unhas e dentes para manter suas culturas vivas. Os indígenas preservando suas línguas e costumes. Os africanos, de uma forma genial, misturando suas crenças com o catolicismo. O que fica disso tudo? Que a resistência nunca parou e foi super criativa, com várias frentes de luta. Toda essa história de luta, de resiliência, é claro que deixou marcas profundas. Mas a pergunta é, como é que isso tudo aparece no Brasil de hoje? Vamos ver agora o legado, a herança que essas duas histórias deixaram pra gente. E a resposta é: esse legado tá em todo lugar. Sério, tá na nossa comida, no prato de todo dia. A mandioca, por exemplo, herança indígena. O azeite de dendê, herança africana. Tá na música que a gente dança, no samba, na capoeira. Tá nas palavras que a gente fala sem nem perceber. E claro, na nossa fé, com candomblé, a umbanda, tudo isso faz parte de quem a gente é.
Só que manter essa memória viva é uma luta também. E é por isso que iniciativas como o Banco da Memória Negra, lá do Museu Afro-Brasil, são tão, mas tão importantes. O trabalho deles é garantir que essas histórias não se percam, que não sejam apagadas, lutando contra um histórico gigante de fazer de conta que elas não existiram. E que ninguém pense que essa luta é coisa do passado, viu? Ela está mais viva do que nunca, acontecendo agora mesmo. A gente vê isso na briga pelo direito à terra dos povos indígenas, na luta por mais representação na política e, hoje em dia, muito forte no ativismo digital. As redes sociais viraram um espaço fundamental para essa batalha por visibilidade e por justiça. E tudo isso nos traz por uma reflexão final. A memória de uma nação não nasce pronta, ela é uma escolha. A história que a gente conta é seletiva. Então, a pergunta que fica no ar para a gente pensar é: o que nós vamos escolher lembrar? Quais histórias, quais pessoas a gente vai escolher colocar no centro para finalmente entender o Brasil de verdade?